Shalom, a paz de Cristo, meus irmãos. Hoje eu estou aqui no Vale de Rinom, também conhecido como o Vale do Guiena, ou como foi traduzido para nós, inferno, né? Só para vocês terem uma ideia da origem dos nomes, em hebraico vai ser chamado de Vale de Rinom, em grego, Guiena. E, como a gente vê, para nós, foi traduzido do latim como inferno, que é locais inferiores. Por que isso? Porque quando a gente olha para este vale, como vocês devem estar vendo, ele é um local inferior, mais baixo em relação à esplanada do templo, à cidade de Davi. Então, basicamente, é como se você olhasse e você visse a cidade de Davi no alto, a cidade do grande rei, e aqui embaixo o Vale de Rinom, ou seja, lugares inferiores. Percebeu? Então, deixa só dar passagem. Então, basicamente, esse local era um local onde disse que era sacrificado crianças ao deus Moloque. Então esse local ficou com uma impressão muito negativa. Além disto, esse local vai ser conhecido como campo de sangue, né? Então esse local ele de fato ficou com uma impressão muito negativa, mas quando vocês olham é um local muito bonito. Na verdade, quando a gente avalia esse local, você vai perceber que existem muitas profecias relacionadas a esse lugar. Algumas coisas que eu quero comentar com vocês antes de realmente compartilhar aquilo que eu gostaria de apresentar é que quando você olha para esse vale, ele é um dos 3 que estão ligados à cidade velha de Jerusalém. Para quem tem uma vista panorâmica de cima, vai poder ver 3 vales subindo, que eles se encontram lá embaixo e que cada um deles sobe. Se você olhar, é como se formasse a letra Shin, né? A letra Shin. E a letra Shin é como se fosse a inicial do nome de Deus, El Shaddai, o Shin, né? Também aparece nas mezuzás, o guarda das portas de Israel. Esse está descendo rápido para o inferno. O vale, né? O vale de Rinom. Brincadeiras à parte, gente, eu quero compartilhar algumas coisas que eu acho muito interessante com vocês e depois sim a gente vai compartilhar então uma mensagem bíblica. Antes eu quero compartilhar algumas curiosidades. Nós tivemos a oportunidade esta semana de estar na Igreja do Santo Sepulcro, um dos locais mais prováveis de onde Jesus tenha sido sepultado. Nós estivemos também hoje no Jardim do Santo Sepulcro, o Jardim do Túmulo, que é outro local onde Jesus possivelmente tenha sido enterrado. Mas um dos locais que as pessoas quase não falam é do Guiena, ou deste local, o Vale de Rinom. Por quê? Esse é um dos 3 locais possíveis onde Jesus poderia ter sido sepultado. Por quê? Em primeiro lugar, este local é um local de sepultamento. Tá? Você vai encontrar vários sepulcros quando você olha nas encostas. Quando você olha nas encostas, você vai encontrar vários sepulcros. Então, é um local possível de sepultamento onde Cristo teria sido enterrado. Inclusive, se vocês olharem, lá em cima no vale, agora vocês não vão enxergar, era onde ficava Pôncio Pilatos. E também aonde Herodes provavelmente tenha ficado quando veio para Jerusalém, aonde Cristo teria sido julgado e então sepultado. Então é muito provável, segundo uma das interpretações, que ele foi julgado lá em cima e ele foi
crucificado e sepultado aqui embaixo. Inclusive, quando a gente olha, depois eu vou ver se eu consigo levar vocês, lá em cima nós temos vários sepulcros nas rochas e a começar lá de cima, onde a gente visitou ontem, você vai ver que era local de sepultamento de pessoas ricas, de reis, de profetas. Na verdade, quando a gente desce o vale de Rinom, a gente vai se encontrar com o vale de Josafá, onde também tem sepulcros de pessoas ricas, de profetas como Zacarias, entre outros. Mas o que eu quero de fato compartilhar com vocês hoje não é as curiosidades desse local, porque tem muitos outros canais que fazem isso muito melhor do que eu. O que eu quero compartilhar com vocês é uma mensagem. Por quê? Quando a gente analisa os profetas, você vai perceber que a Bíblia ela vai falar do mundo dos mortos. O próprio Jesus, ele cita por várias vezes referências a este local, porque esse local, além de ter sacrifícios a Moloque de criança, esse local nos dias de Jesus, ele era um grande lixão, né? E se queimava muito lixo de Jerusalém neste local. E por causa do lixo havia também vermes, havia fogo. E Jesus ele vai usar essa figura dos vermes, do fogo, para falar que o verme não morre e o fogo não se apaga. Então Jesus, ao falar do mundo dos mortos, ele vai demonstrar para nós que o mundo dos mortos, ele não era apenas uma sepultura onde acaba tudo. Mas Jesus ele vai demonstrar que o mundo espiritual, o mundo dos mortos, ele também era um local onde as pessoas elas estariam conscientes. Então Jesus ele vai usar expressões como, por exemplo, é melhor você cortar uma mão do que ir com as duas para o inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Para quem conhecia a linguagem daquela época, sabe que Jesus está se referindo ao vale de Rinom, Guiena, inferno. Aqui, por causa do lixo que era queimado, o fogo não se apagava e o verme não moria. E Jesus está usando esse local para ilustrar o mundo dos mortos para as pessoas. Inclusive, olha só que interessante, gente. Eu vou levar vocês aqui porque eu quero mostrar algumas sepulturas para vocês, inclusive o local que é chamado de local da caveira, aqui no Vale de Rinom também. Vocês já vão conseguir perceber aqui. Mas o que eu quero falar para vocês nesse momento é o seguinte: Jesus ele vai falar que esse local ele é chamado de inferno, lugares inferiores, porque ele está abaixo da cidade de Jerusalém, da cidade de Davi, a cidade do grande rei. Isso tem tipologias também. Mas, além de todas as citações ligadas ao Guiena que eu acho importantes para a gente entender, deixa eu virar a câmera aqui. Existem algumas informações que eu acho muito importante. Agora, fugindo um pouco da ideia do inferno como sendo um vale e entrando na questão do que Jesus queria ensinar, Jesus ele usa como figura do vale de Rinom para falar do mundo dos mortos. E Jesus conta uma parábola. Jesus conta uma parábola do rico e do Lázaro, e ele mostra que Lázaro foi acompanhado por anjos até o seio de Abraão, no mundo dos mortos, e o rico foi sepultado. Só que no local onde o rico havia sido sepultado, ele estava em tormento, com sede, consciente. Então Jesus ele conta para ilustrar como era o mundo dos mortos. Detalhe, eu vou fazer uma pausa aqui, depois eu continuo, porque na verdade hoje eu quero falar da ressurreição dos mortos, quando as portas do inferno
não vão conter a igreja, vão se abrir para os mortos saírem. Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte: aqui nós temos um local, como vocês vão ver, que é um local de sepultamento nas cavernas. Mais adiante tem mais, mas como tem algumas obras aqui a gente não vai conseguir mostrar. Mas esse local é um local que possivelmente era chamado de local da caveira, onde você vai ter os olhos e a boca também, né? Deixa eu ver se eu consigo entrar ali e mostrar para vocês um pouco também, tá? Ali você tem uma espécie de um túmulo, aonde também era conhecido como local da caveira, tá? São nesses locais que possivelmente Jesus também poderia ter sido sepultado. Porém, hoje de fato o que eu quero compartilhar com vocês é sobre ressurreição dos mortos. Porque, deixa eu só mexer no meu tablet aqui um pouquinho. Porque o que eu quero falar para vocês, tá? É uma caminhada, literalmente uma caminhada pelo inferno, né? Pelo Vale de Hinnom, pelo Guiena, lugares inferiores. Mas o que eu quero mostrar para vocês de fato, que assim como Jesus ele demonstra que as pessoas, elas, quando morrem, elas vão para lugares inferiores, assim como a parábola que demonstra que alguns estão num local de tormento, enquanto outros estão num local de consolo, nós vamos perceber que Jesus, ele também vai falar não só do momento que as pessoas vão para o inferno, o mundo dos mortos, vai passar um carro, mas Jesus também está falando do momento em que as pessoas vão sair do mundo dos mortos. E eu vou levar vocês caminhando, aqui vai passar um carro, né? Até onde tem uma ponte ali para a gente ter uma visão mais ampliada deste Vale de Hinnom. Quando a gente olha, vocês vão perceber que Jesus ele vai falar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno, na verdade, está falando do mundo dos mortos. Está percebendo como Jesus ele falou diversas vezes usando essas expressões? Então, olha que interessante. Talvez você não saiba, né? Ali em cima há uma ponte, ó. Então a gente tem o Vale de Hinnom e a gente vai passar ali em cima. Mas talvez você não saiba. Quando a gente fala do inferno, o inferno ele é como se fosse uma prisão, onde todo descendente de Abraão ele está aprisionado por causa do pecado. Aqueles que morrem, lembra que em Adão é dito que se Adão pecasse, ele morreria? A morte entrou no mundo por causa de um homem, Adão, e por causa de Adão, todos morrem. Então a morte, ela é como se fosse uma prisão. Tanto que existem diversas passagens onde é dito que Cristo, ele desceu ao cativeiro, ao mundo dos mortos. Há passagens que vão demonstrar que os grilhões não podiam conter Jesus. Ou seja, percebe que o mundo dos mortos ele é comparado a uma prisão que está mantendo as pessoas que são descendentes de Adão. Então, deixa eu só tomar um pouquinho de fôlego, porque a gente desceu lá de cima, desde o início do vale, a gente está descendo, tudo isso aqui faz parte do Vale de Hinnom, e eu vou tentar atravessar a ponte para mostrar uma visão mais ampla para vocês do vale. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Quando a gente fala do Vale de Hinnom, ele é uma figura, uma representação que
Jesus utiliza para falar do mundo dos mortos. Mas quando Jesus trata do mundo dos mortos, ele está dizendo que mesmo quando os descendentes de Adão morrem, eles não permanecerão ali para sempre. Porque na vinda de Cristo, a Bíblia diz assim que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Lembra que sempre que Jesus fala das portas do inferno, Jesus não estava se referindo aos demônios que não terão poder contra uma congregação, contra uma igreja, mas Jesus estava falando que a porta do mundo dos mortos, que está retendo os mortos, não conseguiria manter para sempre ali aqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Por quê? Porque a Bíblia está mostrando que as pessoas seriam salvas. Assim como Jesus morreu, deixa eu mostrar para vocês aqui, já vou continuar, mas só quero mostrar para vocês. Olha a visão que a gente está tendo aqui, ó. Sim, sim. Olha, já estamos aqui, né? Aproveitar. Já viu o Sebastião? Não. Perceberam a visão? Olha que local bacana, irmãos. Eu vou tentar mostrar aqui embaixo para vocês um pouquinho melhor. Olha ali, ó. Agora deem uma olhada nos túmulos que vocês vão ver naquela região lá, ó. Esse local era um local de sepultamento. Vocês vão conseguir ver melhor sepulcros nas rochas, desde lá de cima e descendo para baixo. Inclusive, deste outro lado vocês vão ver também, então preste atenção. Dê uma olhada lá nas rochas. Esse local era um local de sepultamento. Então, o que eu quero demonstrar para vocês aqui é, quando a gente fala do Vale de Rinom, Jesus usa isso como um exemplo pelo fato de que aqui o lixo era queimado, o fogo não se apagava, havia vermes. Ele estava dizendo que o mundo dos mortos, para quem moria afastado de Deus, era como o Vale de Rinom. Só que para aqueles que morreram em Cristo há uma promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quando que as pessoas que estão morrendo e vão para o mundo dos mortos vão sair do mundo dos mortos, irmãos? As pessoas vão sair na ressurreição dos mortos. Por isso que Jesus diz no Evangelho de João, Jesus declara assim que eu o ressuscitarei no último dia. Por isso que Jesus ele dá muitas promessas. Aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue, ele diz, eu o ressuscitarei no último dia. Perceberam que em todo momento Jesus ele está ensinando isso? Deixa eu mostrar para vocês uma vista melhor. Olhem para baixo aqui, ó. Está vendo aquela parte do rochedo? Essa parte é onde se fazia sepultamento. Inclusive, ali embaixo, eu não sei se a câmera vai pegar, mas tem ali um sepulcro na rocha também. Vamos dar uma olhada deste outro lado. Quando você olha para esse lado, eu acho que aqui a gente não vai pegar muito, mas nesta subida também tem sepulcros na rocha, principalmente lá em cima, ó. Lá vocês vão ver que também tem, né? Vamos ver se a gente consegue subir por ali também, e aí a gente vê melhor tudo isso. Então, o que eu quero demonstrar para vocês é que as Escrituras elas vão mostrar para nós que existe uma promessa para as pessoas que morrem, de que elas vão ressuscitar. E essa é a grande promessa feita à igreja. Em Adão, todos morrem, que ele é o primeiro, mas no segundo Adão, que é Cristo, a Bíblia diz assim que todos são vivificados, tá? Todos ressuscitarão, não só no sentido de novo nascimento, de que você foi vivificado pelo Espírito Santo,
mas a promessa é também de ressurreição dos mortos. Cristo ele fala da primeira ressurreição como algo não apenas simbólico, mas literal. E vale a pena a gente frisar isso. A ressurreição não é só simbólica, ela é espiritual de fato. Olha que visão linda da onde a gente está vindo. A gente acabou de atravessar por cima desta ponte o Vale de Rinom. Do outro lado nós temos todo o Monte Moriá. Do lado de lá, talvez vocês não vão ver agora, nós temos o Monte das Oliveiras e o Vale de Josafá. E este é o Vale de Rinom. Eu vou descer por aqui porque eu quero tentar mostrar para vocês um pouco de como era o local onde eles sepultavam. Só vou descer a escada e a gente continua conversando. Tá aqui uma experiência que eu acho que vocês nunca esperaram, né? Caminhar comigo pelo inferno. Pelo vale da sombra da morte, né? Pelo vale do mundo dos mortos. É brincadeira, gente. Mas o que eu quero de fato é poder mostrar para vocês um pouquinho de como era esse local, tá? Vamos pegar uma visão um pouco mais ampliada e daqui a pouco a gente sobe e eu vou mostrar agora este lado do vale para vocês, até para a gente ver se a gente acha mais sepulcros, assim como foi aquele primeiro onde eu mostrei para vocês, que é um dos possíveis locais que é chamado de Gólgota, ou local da caveira, justamente por fazer este formato, tá? Então, voltando à nossa conversa, hoje é uma conversa informal. Você consegue compreender esse mistério que está sendo revelado nas Escrituras por Jesus? Primeiro, Jesus ele pega um vale que era muito conhecido pelas pessoas naquela época e ele vai se utilizar deste vale para falar de algo espiritual, mas usando coisas literais para ilustrar. Então Jesus usa um local que eles conheciam para falar de algo espiritual que eles não entendiam. Por quê? Você precisa lembrar que dentro do judaísmo eles tinham uma interpretação muito literal das coisas. Então quando se falava do mundo dos mortos, isso se resumia à sepultura. Morreu, foi sepultado, né? Porém, Jesus agora vai ampliar essa visão, mostrando para eles que a sepultura ou mundo dos mortos não se reduz apenas a falar do local de sepultamento, mas Jesus vai mostrar o lado espiritual do mundo dos mortos. Gente, eu vou fazer uma pausa, eu quero que vocês olhem para aquele lado. Se você está com o celular, mexe ele, olha lá embaixo. Você vai ver que ali tem dromedários, não são camelos, né? Camelos têm 2 corcovas, ali tem dromedários, lá do outro lado nós temos, acho que deve ser 2 jumentinhos ou mula, né? E aqui nós temos um local muito bacana, deve ser um cenário muito interessante, tá? Mas vamos lá, eu vou descer, eu quero ver se eu pego aquele caminho aqui embaixo para mostrar para vocês alguns locais de sepultamento também. Ó, eu vou descer por aqui para ir subindo, tá? Não dá? Então tá bom. Ah, entendi. Show, obrigado. Então, eu até queria conduzir vocês aqui, mas de fato eles acabaram de me dizer que aqui é um parque e tem horário e é pago. E hoje, detalhe, a gente está no Shabat, né? A gente está no sábado. Mas aqui, eu acho que aqui, se eu não me engano, eu vi aqui de cima, quando eu estava lá na ponte, eu vi, e aqui vai ter alguns sepulcros para me mostrar para vocês. Então você vê como esse local que Jesus usa na sua ilustração, ele é profético. Jesus fazia muito isso. Jesus falava com as pessoas por parábolas,
para que elas pudessem entender princípios do reino espiritual. Por exemplo, Jesus fala que o reino de Deus é como um semeador que sai para lançar a semente. Jesus não queria falar de plantação, ele estava falando de mistérios do reino. Salmos diz que ele abriria a boca por parábolas e revelaria as coisas ocultas, os mistérios de Deus. Quando Jesus usa o vale de Rinom, o Guiena, ele estava usando uma parábola para demonstrar coisas espirituais. Por isso que Jesus, ele está revelando o que eu acabei de contar para vocês, né? Ele conta sobre o rico e Lázaro. Rico estava num local de tormento no mundo dos mortos e Lázaro estava em um local de consolo. E entre esses locais havia um grande abismo. Perceba que até isso é ilustrativo, porque é como se a gente olhasse para esse vale que está à nossa frente e de um lado você tivesse os mortos que morreram afastados e do outro lado os mortos que estavam sendo consolados. Preste atenção, vai passar um carro aqui, depois eu quero demonstrar para vocês alguns locais de sepultamento na caverna. Vou subir aqui, vou mostrar para vocês. Olha só, como era escavado um local de sepultamento de pessoas ricas, tá? Lembrando que esses locais não eram para pessoas simples, era só quem tinha dinheiro. Consegue ver aqui? Esse é um local de sepultamento. Vou tentar demonstrar para vocês. Perceberam? Então, o que eu queria demonstrar para vocês é justamente que em todo o vale de Rinom você vai ver sepulcros nas rochas. Inclusive, esse local de sepultamento era para pessoas ricas também. Por isso faz muito sentido quando a gente olha para as explicações de Jesus. O rico foi sepultado e estava em tormento, né? Então, você percebeu o porquê deste local? Por que ele é tão significativo, esse vale? Como eu disse para vocês, esse é um dos possíveis locais onde Jesus pode ter sido sepultado, né? Primeiro, nós temos o jardim do túmulo, onde geralmente os evangélicos frequentam, os cristãos evangélicos. Nós temos a Igreja do Santo Sepulcro, onde geralmente o público católico frequenta. Mas aqui no Vale de Rinom é um dos locais que as pessoas quase não comentam, mas este também é um dos locais onde Jesus pode ter sido sepultado. Por quê? Lá em cima, como eu havia demonstrado, ficava Pôncio Pilatos. E este local era um caminho onde você descia e você tinha sepulcros onde as pessoas eram sepultadas. Então eu quis demonstrar tudo isso para vocês, não só para vocês conhecerem o Vale de Rinom, que Jesus usa como modelo para falar do mundo dos mortos, porque aqui era um lixão onde queimavam as coisas, então havia vermes, o fogo não se apagava. Então Jesus está dizendo, né? Não tenham medo daquele que pode matar o corpo, mas tenham medo daquele que depois de matar o corpo pode fazer o corpo de vocês perecerem aqui, ó, no inferno. Jesus estava usando esse exemplo para que as pessoas entendessem que esse era um local que na cultura judaica era um local terrível, né? Mas era um local também que apontava para o mundo dos mortos. Mas muito mais do que falar do local, eu queria que vocês entendessem um princípio. Todos os que morrem, todo descendente de Abraão, quer sejam os ímpios, quer sejam os justos, eles vão para o mundo dos mortos. Todos, né? Porém, você vai perceber que até mesmo Jesus esteve 3 dias
no mundo dos mortos. E por isso que para mim esse local faz até mais sentido do que os outros. Porque é como se Jesus estivesse sepultado neste local, 3 dias no inferno, aqui Vale de Rinom, sepultado literalmente nesse local, onde durante 3 dias ele esteve no inferno, no mundo dos mortos. Veja que até profeticamente isso faz muito sentido, né? Jesus teria estado 3 dias no mundo dos mortos e ao 3º dia ele ressuscita. E ele não só sai do mundo dos mortos espiritual de verdade, mas inclusive do mundo literal, esse local onde a gente está, né? Então, essa é uma das possíveis interpretações. Eu não estou afirmando que foi aqui, mas esse é um dos 3 locais onde Jesus pode ter sido sepultado. Tá? Inclusive eu mostrei um local que parece com uma caveira. Porém, a mensagem principal que eu quero que vocês guardem é a seguinte, que assim como Jesus morreu e ressuscitou, ele foi o primeiro, a primícia a sair do vale do inferno, ou seja, do mundo dos mortos, dos lugares inferiores, né? E ascender de volta à cidade de Davi, ou melhor, a cidade do grande rei. Não é essa terrena que a gente vai encontrar acima, mas a celestial. E o grande detalhe é que há uma promessa, que assim como Cristo ressuscitou, sendo a primícia, na sua vinda, existe uma ordem na vinda de Cristo. Todos nós que moremos em Cristo também ressuscitaremos. Ainda que quando você mora, você vá para o mundo dos mortos, há uma promessa. Primeiro, um detalhe, você estará em consolo, como Lázaro, um local de consolo, não é sofrimento para os que morreram em Cristo. Mas outro detalhe é que, da mesma forma, Deus está revelando para nós que assim como Cristo saiu do mundo dos mortos ao 3º dia, na sua vinda, nós também vamos ressuscitar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E Deus mostra até o tempo da ressurreição, quando Jesus declara: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Ele declara, ele diz para nós que até mesmo aqueles que não colocaram a marca da besta, que passaram pela tribulação, não adoraram a sua imagem, estes ressuscitarão e reinarão com Cristo por 1000 anos. O que está sendo revelado? Que a ressurreição é depois da tribulação, por causa da marca da besta, mas antes do milênio começar. Tanto que é dito, esta é a primeira ressurreição. Há promessas. Por exemplo, quando o Senhor vier sobre as nuvens, a Bíblia diz, os mortos ressuscitam primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. O que Deus estava mostrando? Há um momento para que todos aqueles que morreram, mas morreram debaixo das promessas do Senhor, tendo aguardado Cristo antes dele vir, ou os que morreram na nova aliança, tendo crido no Cristo que se manifestou, no Messias que já veio. Mesmo que você mora, a Bíblia está dizendo que você viverá, que você vai ressuscitar, que você vai sair do mundo dos mortos, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E aí sim se cumprirá o que a Bíblia está mostrando para nós, que mesmo o mundo dos mortos, mesmo o inferno, não poderá conter a sua igreja. Então, gente, eu quero encerrar por aqui a nossa caminhada e eu vou fazer até uma abordagem. Olha só quem está passando por aqui. Gente, de fato, hoje eu encontrei um pastor no inferno. Brincadeira, gente. Só para vocês terem uma ideia, para não pegar mal, a gente está saindo do inferno agora porque a gente está subindo. Né? A gente está subindo e a gente vai ir em direção à cidade do Grande Rei. Exato. Tô brincando, tá, gente? Brincadeiras à parte, esse é um local simbólico e que Jesus usa como uma parábola para falar de coisas espirituais. Mas eu quero terminar esse vídeo fazendo um convite. Eu vou atacar o Clério, que está subindo também na mesma direção que eu. E eu quero convidar você que gostaria de conhecer
todos os locais, inclusive esse, você que deseja caminhar pelas páginas da Bíblia, aprender melhor tudo aquilo que você lê na Bíblia, mas ver do que Jesus estava falando, o que Jesus estava demonstrando, eu quero convidar você para viajar conosco. Se você quiser, tem uma caravana chamada Graça e Conhecimento que vai estar na descrição do vídeo. Mas se você não puder viajar na minha caravana, eu quero indicar o irmão Clério e a Sion Tour para você estar entrando em contato e também poder realizar o seu sonho. Tá bom? Shalom! Shalom, shalom.